Olá, boa noite, Brasil! Todos ligadinhos aqui no Sensacional? Tudo bem com vocês, gente? Olha só, hoje o programa vai abordar um tema muito importante. Vamos falar sobre etarismo, que é um preconceito, né, contra as pessoas mais velhas. Mas antes, eu vou receber aqui no nosso palco chiquérrimo uma das maiores atletas do nosso Brasil. Ela disputou 5 Olimpíadas e foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em mundiais na ginástica. Vem pra cá essa lindona Daniela Hipólito. Vem pra cá, maravilhosa. Olha, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Dani? Me achará? Ai, que delícia recebê-la mais uma vez aqui no Sensacional. Eu que agradeço sempre o convite, Por favor, sente-se, Dani. nossa atleta aqui, maravilhosa. Dani, quantas medalhas já, assim? Porque é tanto tempo já, né? Porque desde pequenininha, né, menina? Você começou, né? Parece que quando você foi descoberta, você tava brincando na rua, essa coisa mesmo de destino, né? Você parar pra pensar, você não acha isso, cara? Eu brincando na isso. rua, tinha um professor do SESI, o Reinaldo. Hoje ele não se encontra mais entre a gente, mas ele morava na mesma rua que eu, só que ele morava num prédio. Sim, mais distante um pouquinho. E a minha casa era um pouquinho mais para baixo ali na rua e eu brincava de fazer ginástica. E de 10 anos você já ganhou um contrato já, menina? Não foi? Com os 10 Então, anos, você era já uma foi ajuda de contratada. custo do Flamengo, que era uma ajuda de custo para mim. Aí tinha o trabalho para os meus pais, escola para os meus irmãos, o Diego, que aí Foi o quando Diego e você o Edson também chegaram a treinar. O Edson Aham. depois parou e foi para o trampolim, aí depois parou também o trampolim. Aham. Mas os três estavam fazendo ginástica quando a gente foi em 95 para o Rio de Janeiro. Os três faziam. Ô, Dani, quando você mudou pra lá, de cara seus pais conseguiram arrumar emprego, assim? Porque imagina, você tinha ajuda Não, de a gente custo. teve... Meu Imagina que pai... você deve ter passado uns bocados, né, essa mudança também, né? Porque muda tudo, né? Passamos dificuldades, acabou não acontecendo os empregos, tanto para o meu pai e para minha mãe, mas Então seus pais ficaram desempregados. meu pai começou a trabalhar transportando, né? Levando as meninas que treinavam Aham, comigo sim. para o treino, para a escola, então ele começou com isso. Depois ele chegou a trabalhar na época mais complicada mesmo. Ele trabalhava como manobrista. Chegou, passou, tipo, dificuldade, assim, de ter o que... Eu não tentar cheguei a passar encaixar. algumas coisas que o Diego passou, porque a Georgette sempre me blindou muito também desses momentos. Então, assim, não é que eu não passei dificuldade, eu passei, mas eu não... Em alguns momentos muito importantes da minha carreira, a Georgette me blindava bastante, assim. Então, eu tive um pouquinho mais de blindagem até De do que que forma, o Diego. assim, que ela te blindava, assim, pra Ela você? me levava para casa dela, eu então acabava ficando muito na casa dela. Então, assim, teve Pra uma... você se alimentar melhor, assim, pra você ter uma Para ter rotina melhor, uma assim. rotina mais equilibrada no sentido de não sentir, não me culpar também, porque a mudança da minha família toda foi por minha causa, foi por um sonho Sim, pra não até abalar o seu emocional, porque você precisava estar com a cabeça bem, Sim. descansada, bem alimentada, tudo, e de repente você vê Então o seu ela pai... tentava me blindar um pouco disso, mas Aham. não conseguia blindar 100%, porque eu sempre fui muito ligada à minha família. Ô, Dani, e teve muitos percalços toda a sua trajetória, né? E teve um que foi muito, assim, forte, né, na sua vida, foi um acidente, né? Que teve do Flamengo, né? Que, inclusive, estava a sua treinadora. Para você deve ter sido muito traumático isso também, né? Porque, imagina... É um trauma que a gente carrega, porque foi um acidente gravíssimo, onde tiveram óbitos no acidente. Hoje em dia, quando eu olho a foto de como ficou o ônibus, eu tenho me dá mais nervoso hoje do que na época. E a sua mãe parece que ela estava atrás, não 2 tava? ônibus atrás, Meu porque ela Deus estava do indo na céu. época ver a minha avó, porque fazia 4 ou 5 meses que a gente tinha perdido um tio assassinado. Você tinha perdido uma família, um ente da sua família assassinado? Meu Deus, Foi quanto sofrimento. em novembro ou dezembro de 96 e o acidente foi em março de 97. Gente, e quando sua mãe soube do acidente, deve ter ficado assim, desesperada, né? En- Ela chegou a parar na estrada? Assim, Então, como que foi? estava parada na estrada e o motorista que ela estava indo estava avisado que ela estava passando muito mal, por conta de tudo que via vivenciando, Sim, tudo. sim. E aí ele teve muito cuidado, porque, lógico, o motorista ficou sabendo que era com a equipe do Flamengo que tinha sido o acidente. Meu Então, Deus do céu. ele teve muito cuidado. Só que aí chegou uma pessoa
falando, aí a minha mãe chegou aí andando até onde estava o ônibus, e ela pegou numa blusa muito parecida com a minha. E ainda tinha gente que tinha falado que a moreninha tinha saído em coma e a loirinha tinha saído andando, então assim... Meu Deus. E naquela época não do tinha, céu. por exemplo, telefone para eu já avisar ela, não, mãe, tô bem, foi feio, mas eu tô Você bem. estava super consciente, Dani? Tava, Você não teve tava. nenhum ferimento, alguma Tive coisa? uma lesão por conta questão do impacto mesmo no tudo. pé, né? Porque a poltrona da frente chegou a bater no meu pé, mas até então eu não tinha sentido nada. A gente saiu pelo vidro de emergência, né? De Porque- emergência, vocês nem conseguiram sair então pela Não, porta? a gente saiu pela carreta que tinha vindo, que o ônibus estava ultrapassando. A gente pulava para a carreta do outro Aham, caminhão para sim, conseguir sim. descer. Ô, Dani, e no momento você conseguiu visualizar as pessoas que tinham morrido, assim, no momento? Porque deve ter sido... Na verdade... Você não percebeu isso? Você foi Na perceber verdade, depois? eles não deixaram, né? O pessoal dos socorristas não deixaram a gente ver, né? Eles já tiraram a gente dali. Imediatamente, de ali imediato. já viu quem que tinha falecido? É, quem que e aí, tava- como eu estava com a delegação, me levaram pro hospital junto com o pessoal da delegação, tudo. Então, não deixaram nem eu ver. E estava escuro ainda, a hora que estava fazendo a parte do socorro. Aham. Ô, Dani, você considera isso na sua vida um livramento, assim, muito Com grande? certeza, um livramento. E eu sempre, desde pequena, sempre falo que tudo que eu conquistei, independente do que aconteça, se foi tudo certo, se algumas coisas não foram da maneira como eu esperava, eu digo que é Deus, porque eu sempre acreditei muito que Deus rege a minha vida Sim. a todo momento. Ô, Dani, um momento muito marcante também, assim, de toda essa trajetória foi quando você foi competir na Bélgica, né? Que você teve a ajuda do Fenômeno, né, mundial. Como é que foi? Porque ali, como que você, hein, ali, sem dinheiro, sem, né? Mas, não, eu vou. Eu acho muito bacana, você deve contar isso nas suas palestras, né? Enfim. Eu conto porque eu acho que quem ajuda muitas vezes não fala que ajudou, mas quem recebe ajuda tem que ser grato pela ajuda que recebe, porque ele não tinha obrigação nenhuma naquele momento. Mas me conta isso, o que aconteceu? Me conta por tintim Foi por um tintim. momento que hoje em dia a gente escuta muito de SAFs, né? SAFs comprando times e ajudando, mas naquela época o Flamengo tinha... Para quem está em casa, só para entender, SAF? SAF é quando o clube tenta... Hoje em dia é SAF, mas em 2001 foi a primeira tentativa de um clube brasileiro virar um clube empresa, que foi na época a empresa era a ISL. Uhum. Só que o Flamengo não tinha uma organização administrativa como se tem hoje. Uhum. E acabou quando a ISL quebrou, o clube quebrou junto. Então você estava sem dinheiro, sem patrocínio, sem... E a confederação também, na confederação de ginástica naquela época, não tinha o valor total da viagem. Ela tinha um valor para uma parte da viagem, na outra parte, para a gente conseguir ir, tinha que ser ou o clube ou o pai. E naquela época, nem meus pais tinham, nem o Flamengo tinha. Tem pai trocínio, né, que a gente fala, né? O pai trocínio. E a minha mãe, como sempre acreditou muito na gente, ela teve a ideia de entrar em contato com o Rodrigo Paiva, que era assessor da CBF, e do Ronaldo Fenômeno na época. Falou com o Rodrigo Paiva e o Rodrigo Paiva deu o maior apoio para que a gente conseguisse falar com o Fenômeno. Com o Fenômeno. E eu aprendi uma lição muito grande de quando você acredita no sonho de outras pessoas também, você ajuda sem o porquê aqui, e nem o pra Dani? quê. Então, Uhum. eu acho que foi um ensinamento também essa ajuda que eu tive. E aí eu digo que o Ronaldo Fenômeno não foi só responsável pelo grande futebol que ele fez, ele foi responsável também pela grande mudança de um outro esporte no nosso país, que é a ginástica. Danielle Hippolito of Brazil with a chance and a medal. A big double layout opening pass. Beautiful. Ô, Dani, não te dá um frio na barriga, assim, na hora de competir? Como que é, assim, a preparação para um dia tão especial? Porque tudo bem, você treina, né? Porque a gente que fica do outro lado assistindo, a gente fica olhando e fala, meu Deus do céu, a pessoa se preparou tanto. Mas é tanta cobrança que vem também, né, de fora. Como que você, na hora de competir,
tentar ter um equilíbrio para você não se tomar de emoção, para você não anular tudo aquilo que você trabalhou o ano todo, para dar o seu melhor ali. Como que é a cabeça, assim, de um atleta? Eu sempre pensei que o mais difícil eu já tinha feito, que era a preparação. E claro que quando o psicólogo começou a trabalhar com a gente, ele ajuda porque trabalha-se isso, faz trabalhos de concentração, trabalhos para respiração. Então, tudo é trabalhado para aquele momento. E eu nunca gostava de estar muito calma. Eu sempre... Você gostava do friozinho. Eu amava quando dava aquele friozinho na barriga. Mas o que te dava mais frio na barriga? Quando você ia competir ou quando o Diego ia competir? Quando o Diego ia competir. Jura? Mais que você? Olha, eu ficava mais nervosa, porque quando eu estava competindo, apesar do friozinho na barriga, eu sabia o que eu ia fazer. E aí você não sabia. E quando você está assistindo, você não sabe como vai ser a reação da outra pessoa. Então, eu ficava mais nervosa assistindo o Diego. E por isso que você teve essa reação? Olha aqui, vamos mostrar esse trechinho. Olha a sua reação. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora. Gente, porque pra você ali acho que passou um filme na sua cabeça, né? Porque nas outras competições do passado, ele tinha caído de bunda, ele caiu, levantou e tal. E aí, de repente, você vê, né? Você tá lá, cara, você tava narrando ali, você tava vendo o seu... Aqui pra você. Na verdade, eu não consegui falar, né? Não conseguiu falar. Não, mas tô falando assim, você tava ali de comentarista, né? Ali, trabalhando, e você ia se deparar com o seu irmão competindo. E pra mim, ele foi muito especial, Dani, porque a Glenda foi uma das pessoas que mais fez parte, tanto da minha vida quanto do Diego, de... entrevista, de estar ali perto mesmo. De estar em loco ali sempre com você, sempre. Né? Então, ali, para mim, juntou dois momentos muito especiais. Ela podendo estar narrando a medalha do Diego, eu ali fazendo parte daquele momento, porque, para mim, foi muito emocionante, Dani. Por eu ter vivenciado muitas coisas que o meu irmão passou, de cirurgias delicadas, de cirurgias que poucas pessoas tinham feito no mundo, que foi uma que ele fez no pé. Então, para mim, aquele momento foi muito especial. E a frase que ele falou antes da Olimpíada foi muito forte, né? Que a primeira ele caiu de bunda, a segunda ele caiu literalmente de cara, e ele só queria cair em pé. E eu tinha encontrado ele um dia antes da final. E aí, como foi esse encontro? Ela ficou arrepiada. Ele me viu, né? Porque como a gente estava numa competição em casa, o COB, conforme você ia acabando a competição, você ia voltando para casa. Sim. E como eu morava no Rio, então estava ali perto. E aí ele viu que eu estava indo. Ele, você já está indo? Eu falei, já. Aí ele pediu para o responsável do COB se eu podia ficar mais um pouquinho. Aí eu fiquei, ele deitou no meu colo. Aí ele, Dani, será que eu vou conseguir? O que eu estou fazendo aqui? Tipo, o que eu estou fazendo em mais uma final? Eu falei, tá, porque você é merecedora, é mérito seu estar nessa final. E eu falei, vai dar tudo certo. E aos prantos, lágrimas merecidas. Olha ele curtindo esse momento com o olhar, um momento que ele desejou a vida inteira. Ele começou a ginástica aos 7 anos de idade, por causa da Daniele. O abraço no amigo, no companheiro que tanto deu força para ele durante todos esses anos. E tá aí. Brasil. Diego Hipólito, a sua medalha, Diego Hipólito. Medalha de prata para Diego Hipólito, do Brasil. Brasil. Ele esperou 8 anos, ele esperou 4 anos. E o momento é agora, gente. Aqui no Brasil, Diego Hipólito, medalhista olímpico, medalha de prata. Ô Dani, você sendo atleta, você tem muita garra, tudo, e você também passou por grandes percalços assim, na sua vida com a sua saúde. Assim, como que foi para você
passar por tudo isso também, uma pessoa tão ativa como você sempre foi, e de repente você se vê mais ter que parar, né, com tantas coisas que aconteceu, assim, que veio uma coisa atrás da outra, né, em questão da sua saúde, não foi? 2023 foi um momento bem difícil, eu acho que não só para mim, mas eu acho que para minha família toda. Como que foi essa descoberta? Como você se sentiu mal? Como que foi um dia? Você estava onde? Começou que eu sempre tive um limiar de dor muito alto. Então, na minha primeira internação mesmo, que eu cheguei com quase 60% de infecção no rim, eu não sentia ardência no xixi. Eu não sentia dor nas costas, porque todo mundo fala que quando dá a infecção urinária, você sente uma dor terrível nas costas. Eu não senti. Você não sentiu nada? Ardência? Na ardência, não sentia nada. Dor. Não tive febre com calafrio. Eu comecei a ter vômito e febre, mas aí vômito você acha que é alguma coisa que você comeu, que é alguma virose, alguma virose. Coisa assim. Enquanto isso, meu pai veio me buscar e me levou direto para a emergência do hospital. E aí, quando chegou lá, faz exame, faz tudo. Aí eu já estava com 59% de infecção no rim. Meu Deus, Dani. Aí eu tive que ficar internada na semi-intensiva. Só que no dia seguinte eu comecei a reclamar muito de dor. No abdômen? No abdômen. Aí é pergunta natural de quando você está internada. Já evacuou? Falei, não evacuei ainda. Aí me deram um remédio para conseguir evacuar. Esse remédio não fez efeito nenhum e a dor só foi aumentando. E aí foi quando realmente a minha pressão caiu de vez. E aí foi quando eu cheguei a me despedir tanto do meu marido quanto da minha família. Mas quando você apaga nessa situação, seu corpo só não reage. E aí quando eu apaguei mesmo, quando eu acordei, eu já estava na UTI. E aí, depois disso, que aí tratou com antibiótico, tudo, melhorei. Tive 2 internações por pneumonia. E aí, numa dessas de tá melhor, aí tinha já compromisso marcado em Campinas. Fui para palestra em Campinas. Voltando da palestra, eu comecei, doutor Júlio, tô assim, 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 não tô bem, não tô legal. Ele, o que você estava fazendo antes de me mandar mensagem? Estava jogando tudo. E aí ele foi me acalmando. Uhum. E aí quando ele teve uma hora que piorou, ele falou assim, Dani, chegou no aeroporto direto para emergência que eu vou te encontrar lá. E aí ele fez exame de tudo. Aí acabou descobrindo que eu estava com uma pansinusite, que quase, por muito pouco, não virou uma meningite bacteriana. Que é perigosíssimo, né, Dani? Muito perigoso. Que aí foi quando, pela segunda vez, quase que eu fui. Depois ainda teve uma outra coisa, que com exatamente quase 30 dias da primeira cirurgia, eu comecei a ter febre com calafrio de novo. Meu Deus, falei com o doutor Júlio, só que aí quando meu nome batia meu nome no hospital, o infectologista ele já fazia uns exames mais detalhados. Aí foi quando eu tinha programado para tirar um cálculo renal, só que eu ia tirar com 3, 4 meses depois da cirurgia dos seios da face, para não fazer uma cirurgia muito em cima da outra. Mas tive que fazer porque a bactéria ela estava escondida no cálculo renal e ia começar a me dar infecção de novo e podia ser uma infecção generalizada. E aí tive que tirar o cálculo, aí depois disso, graças a Deus. E hoje, assim, você tá preocupado mais com a saúde, porque você quer ser mamãe, que eu fiquei sabendo, não tá? Tá fazendo todos os cuidados, se preparando para engravidar. Como que tá esse processo? Então, um dos processos, o primeiro era realmente fazer toda essa parte do hormônio, porque para entender se eu ia ter que fazer mais algum tratamento para engravidar ou se a parte do tratamento hormonal, se estava tudo certinho. Então, como é que você vê da parte hormonal se está certo e não precisar fazer a parte do tratamento? A primeira coisa é se a menstruação vai voltar. Então, a minha, graças a Deus, voltou. Então, já é um sinal positivo que os óvulos estão começando a trabalhar novamente. Se eu não precisar fazer o tratamento, ótimo. Mas se eu precisar fazer o tratamento, tá tudo bem também.
Que legal. Nossa, imagina logo ter um filho, né? Que delícia, né? Ah, eu ia amar. Não é? Não, acho que logo acho que você vai ter boas notícias pra gente. E Dani, quero que você venha contar aqui pra gente, viu? Bom, você levou o Diego pra ginástica e ele te levou pro BBB. Que história é essa? Como que foi essa questão de ir pro BBB? Então, o convite... Quando que ele te falou? Como que surgiu esse convite? Ele foi chamado e aí ele te chamou, não foi? Sim, porque como era em dupla, ele foi chamado e ele escolhia com quem ele queria entrar. Então, ele fazia o convite. E, por um acaso, eu estava nos Jogos da Juventude do ano passado. E aí, eu estava lá com os atletas, que eu sou madrinha dos atletas do Rio de Janeiro, sou madrinha do Gerge. E aí, ele me ligou e, por um acaso, eu estava na filial da emissora. Aí ele, Dani, você tá onde? Eu falei, vou fazer o Globo Esporte daqui do João Pessoa. Ele se isola. Eu achei que era alguma coisa... Grave, até com a família, meu Deus. Aí alguma coisa grave, que ele não quer que ninguém escute. Sim. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí encontrei um cantinho lá, me isolei. Aí eu liguei pra ele. Pronto. Ele, Dani... Só que ele já estava muito feliz. Aí eu, meu Deus, o que será que ele aprontou? Você achou que você passou? Ai, meu Deus do céu. O que passou na sua cabeça? Você passou alguma coisa assim? Não, eu só achei que ele tinha aprontado alguma coisa engraçada. E ele não... Aí eu falei, da preocupação passou para alguma coisa engraçada que ele aprontou. Aí ele fez a pergunta, você quer ir pro BBB comigo? Eu falei, claro. Eu sou o irmão da Daniele. Eu sou a irmã do Diego. E nós somos os irmãos Hipólito. Eu comecei a ginástica inspirado nessa pequena notável, nessa baixinha aqui, de 1,47 m. E meio. Participei de 5 Olimpíadas, podendo representar o meu país. Tive, durante a minha carreira inteira, meu irmão comigo, torcendo, vibrando. Ele é o maior ginasta que eu conheci em todos os tempos. Você não se arrependeu, então, de maneira alguma de ter participado do BBB? Não, porque tem gente que se arrepende, né? Assim, às vezes fala. Eu acho que... Você acha que foi bom pra você? Eu acho que eu me arrependeria se eu tivesse feito alguma coisa que fosse algo que não era a Dani, que não fosse eu, que eu tivesse... falado alguma coisa que não fosse bacana, que me queimasse. Não, vocês saíram super bem, não foram cancelados. Porque a pessoa, ou às vezes, ela entra lá e sai super bem, ou sai cancelado. Você ficou com algum momento com medo de sair cancelada? A gente se preocupa, porque às vezes a gente conversa ali, e às vezes a gente não sabe o que vai ser bom, o que vai ser ruim. Então, claro que você fica preocupado. E não adianta você entrar lá falando que você não vai ficar com essa preocupação, principalmente quando você tem outras vidas envolvidas, porque por mais que o Instituto Hipólito seja totalmente idealizado pelo Diego, é o sobrenome da família, querendo ou não, a família se envolve ali. Imagina você falar alguma coisa que pudesse prejudicar mais de 500 vidas ali, então não era o propósito, né? O propósito não era isso, o propósito era o contrário, era fazer as pessoas conhecerem o Instituto Hipólito, que a família se envolve, eu ter mais ainda a oportunidade de tirar o meu instituto do papel e ele se tornar uma realidade. Então, são os nossos objetivos, claro, quem não quer ganhar quase 3 milhões de reais. Era uma grana boa ali, né? O que você ia fazer com essa grana, Dani? Com certeza comprar junto com o Diego a casa novamente para minha família, para minha mãe, comprar uma casa melhor para mim, para eu construir a minha família. Porque vocês tinham comprado uma casa para eles, não tinha? A gente tinha, mas infelizmente a gente não pode dizer que todo mundo é honesto, então a gente acabou perdendo o apartamento. Também por muita falta, naquela época, de informação da nossa parte. Mas o que aconteceu? Vocês caíram num golpe, alguma coisa? O que aconteceu? Caímos num golpe. Jura, porque na época, a gente juntou o dinheiro, tanto da carreira do Diego quanto da minha, para dar a entrada no apartamento. Então, a gente tinha o dinheiro da entrada do apartamento, mas a gente não teria dinheiro para as duas coisas. E a gente foi
com uma imobiliária, e a imobiliária e nem a pessoa que vendeu o apartamento pra gente falou que ela tinha uma dívida. E vocês não checaram pra ver se o apartamento tinha dívida? E a imobiliária também não avisou a gente. E a gente acabou assinando, fechando o contrato. Só que 1 ano e meio depois, ou um ano, eu não lembro exatamente o tempo depois que a gente recebeu a notificação. A gente lutou durante muitos anos na justiça para não perder o apartamento, mas infelizmente a gente acabou perdendo um investimento todo da minha carreira e todo da carreira do Diego. É claro que a gente sempre teve vergonha de contar essa história, Dani, porque quando a gente olhava o valor do imóvel que a gente tinha perdido, a gente achava que as pessoas iam julgar a gente por estar reclamando de barriga cheia, de ter perdido um imóvel no valor que o imóvel era. Só que a questão ali não foi só a perda do imóvel. Eu imagino, poxa, a dignidade que você era o apartamento da família, É. Era um investimento de 2 vidas inteiras dedicadas ao esporte. Então, eram outras coisas que envolviam. Mas eu e o Diego, a gente sempre teve muita vergonha de contar essa história, até porque a gente sempre falou assim, a gente tem saúde, a gente tem, vamos batalhar. Sim. Então, a gente nunca gostou de fazer esse lado do vitimismo. Então, sim, eu acho que isso pesou muito. A gente não quis fazer esse lado de se vitimizar. Sim. Nossa, Dani, eu fico imaginando, né, você e seu irmão, todas as economias que vocês juntaram para, né, comprar esse apartamento, né, para os seus pais, desde o 4º aninho, meu Deus, eu fico imaginando essa, e né, que provavelmente, Dani, em algum momento seria as nossas aposentadorias, né, tanto minha, tanto da minha família, quanto do Diego, porque o atleta ele não tem a carteira assinada. Então, assim, a gente, lógico, eu estou estudando, finalizando aí daqui 1 ano e meio a minha universidade de marketing, mas até isso acontecer, a gente não tem a carteira assinada. Então, assim, eu imagino, é a dificuldade, né, Dani? Era um investimento de anos e anos representando o Brasil ali, anos e anos de treinamento, mas graças a Deus surgiram outras oportunidades. Com essa oportunidade do BBB, a gente quer realmente refazer a nossa vida. Deus vai dar mais do que o dobro para vocês. Amém. Viu? A gente está colocando isso na mão de Deus. A gente quer trabalhar muito, a gente quer refazer as nossas vidas, a gente quer voltar a dar a casa para minha mãe e para meu pai, para a velhice deles, para eles poderem ter o cantinho deles. Eu e Diego, cada um, e o Edson, cada um fazendo a sua vida também. Então, a gente quer realmente... E seus pais estão morando no Rio? Sim, sim. Ô, Dani, tem um momento muito especial aqui. Pessoas que te amam muito mandaram mensagem. Vamos ver quem mandou mensagem pra você? Roda aí. Oi, Dani. Passando aqui só pra te mandar um beijo. Pra dizer que te amo muito. Principalmente por você ser essa batalhadora, essa guerreira que abriu as portas pra ginástica do país hoje ser tão vitoriosa e tão reconhecida no mundo inteiro. Então começou com você, a primeira medalha lá em 2001, e você seja cada dia mais feliz nessa nova caminhada aí, nessa nova fase da sua vida, tá bom? Beijo, te amo. Tô aqui para falar sobre essa eterna pequena notável, essa menina aí emblemática que fez o Brasil chegar onde chegou com seus resultados tão especiais, com a primeira medalha da história da ginástica. Eu estou muito honrado, eu amo ela de paixão, ela é meu maior exemplo como pessoa, como atleta, com as questões, todas as virtudes que ela segue. Participou de um programa aí que mostrou quão amorosa ela é. Ela é uma excelente irmã, é uma excelente amiga. Eu te amo, Dani, do fundo do meu coração. Você é minha eterna pequena notável. Um beijo para a primeira medalhista da história da ginástica. Te amo. Dani, filha, Deus te abençoa. Eu te amo muito, filha. E você tem muitas qualidades. Você é um ser humano maravilhoso, que ajuda muitas pessoas, que amo tanto. E tenho muito orgulho por você ter representado uma nação brasileira. E não é só ser campeão de medalha.
Você não é uma campeã, você é uma campeã para a vida. Você foi preparada para ser uma campeã da bondade, do amor. Te amo muito, Deus te abençoe. Oi, minha benção, mulher da minha vida. Tô aqui pra falar que eu te amo muito, que você é muito especial, você é diferenciada. Não é à toa que eu falei, estou indo pra tua área e eu invadi e não saio mais. Aqui é todo sempre. Você é a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos. Já passamos por muitas lutas, né? Muitos desertos, mas muitas vitórias também. E que venham mais, mas sempre eu e você juntinho, sabe? Te amo, te amo, te amo muito. Nossa, que maridão, olha. Olha, que declaração, hein, Dani? Olha que lindos. Nossa, eu posso dizer que eu tenho o melhor dos mundos. A família que me ama, uma pessoa que é companheira e parceira que me ama. E tenho o mais importante, saúde e vontade de fazer o melhor sempre para os outros também. É isso aí, gente. Que delícia de conversar com a Dani, né? Quanta inspiração pra gente, né? Uma história, uma trajetória de vida tão linda, né? Tantas coisas que você passou. E você sempre com esse otimismo, com essa verdade, sempre muito verdadeira, né? E eu tenho certeza que você vai realizar todos os seus sonhos aí. E logo, logo tem novidades por aí, viu? Ai, que linda! Dani, olha, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Obrigada por estar aqui com a gente, pela confiança, por abrir seu coração. Eu sei que você tem compromisso, mas eu quero que você me volte aqui para me contar essa novidade, viu? Por favor. Pode deixar, Dani, assim que eu tiver essa novidade. Tô torcendo por você, viu? Eu agradeço muito, Dani, agradeço a oportunidade. Eu acho que eu sou grata e acho que muitas vezes o fato de eu ser muito otimista é porque eu sou uma pessoa que agradeço a tudo da minha vida. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E claro que qualquer novidade a gente avisa. Ai, que delícia. Dá um abraço aqui, Dani. Palmas para essa grande atleta maravilhosa, futura mamãe, que eu já estou enxergando ela grávida aqui, Gi. Depois você vai ver. É sério, eu não me engano, viu? Obrigada, Dani. Obrigada. Vai ser uma gravidinha linda, né, gente? Veja a hora dela, tá, ó. Linda. Bom, gente, agora chegou o momento da gente falar sobre etarismo e tem convidados maravilhosos pra gente falar sobre esse tema aqui. Eu vou convidá-los pra vir até o meu palco aqui. Natália Aguilar, que é psicóloga, Marcelo Mansfield, que é ator, Bárbara Bruno, atriz, Aldine Milha, atriz, Ângelo Máximo, cantor. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, lindona? Tudo bem, querido? Tô melhor agora com vocês. Ah, maravilhosa. Tava com saudade, hein? Poxa vida, vem cá, Aldine. Olha a Aldine toda maravilhosa. Eu chego. Olha, você segurando essa... Tá chegando. Acabei de catar no caminho esse homem. Ah, tudo bem? Por favor, sejam todos muito bem-vindos aqui comigo. Saudade, Aldine. Como que você tá? Tá toda lindona aí? Tudo bem? Ó, todo feliz. Assim que eu gosto, hein? Por favor, sente-se aqui com a gente. Todo alegre. Tudo bem, Mato Grosso? Mato Grosso do Sul? Ó, Mato Grosso do Sul, hein? Tem que falar, hein? Do Sul. Do Sul. É, a gente, né? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus, querido. Delícia, viu? Não, realmente é um tema, assim, que eu gosto de falar, sabe? Porque eu acho que é um tema que está muito atual e a gente tem que reforçar que essa coisa de etarismo, que tudo, ai, tá velho, ai, tá velho para isso. Até eu, o povo às vezes me considera velho. Você acha? Como que pode disso? Como que der? Não, esse velho é um tema... pra quê? Der? Aí é que está, né? Esse é um tema realmente muito importante. E é aquela velha história. Eu acho que a palavra-chave, ou a expressão-chave, é sempre o bom senso. A gente usando o bom senso, de resto, tudo pode. Se resolve, né? Com certeza. Tudo resolve. E como que você tá, linda? Eu tô vendo que você tá no alto astral ali. Graças a Deus. Não é? Eu tô muito bem. Eu acho que a idade me fez muito bem. Mas você sente, assim, você que tá como atriz, que trabalha como atriz, você sente, assim, às vezes um preconceito em relação à idade de trabalho? Claro, quem não sente? Todo mundo sente. Como que... Eu acho que a questão é a seguinte, Daniela. A própria palavra diz, é o preconceito. As pessoas já estão com um conceito tem aquele conceito definido sim. E que realmente não condiz com a realidade. Então, isso com certeza acontece e, de um modo geral, com as pessoas mais jovens, né? Sim. Não é uma via de mão dupla, é uma via que vem do lado do jovem
para o mais velho. Então, Como eu se acho não, que... ficar, não vai ficar para sempre jovem, Exatamente. né? Que não vai passar por isso. É aquela velha história. O velho é o jovem que deu certo, né? Porque a outra opção é bem pior. É verdade. Marcelo, e você? Como que você enxerga o etarismo hoje, essa questão da idade? Como que é para você? Olha, eu vou você te falar sente algum tipo de preconceito? Quando levanta, né? Quando você levanta da cama... Tem uma história, eu não sei que atriz, acho que foi a Jessica Lange, que falou que ela olha no espelho, ela levanta e fala, nossa, eu tenho 20 anos. E daí ela olha no espelho e o espelho fala, não. Você não tem mais. Eu percebi isso na virada dos 60. Virou 60, parece que você deu uma carimbada de que agora você está velho. Tá então, idoso. Pois é, mas daí tem essa coisa que a gente está falando. Não dá para ficar disfarçando, não dá. É assumir o negócio e seguir para frente e falar, é uma idade maravilhosa. E Aldine, e você? Como que você enxerga hoje? Como que está sendo para você? Essa questão da cobrança, às vezes, da idade, das pessoas falando sobre o etarismo. Ah, tá velha para isso, não serve mais. Essa coisa do preconceito que a gente estava comentando aqui, que existe, sim, essa questão mesmo. Às vezes, né, não serve mais para fazer esse trabalho, tem que ser alguém mais jovem. É incrível, né? Eu sempre pensei... Engraçado, na vida, eu sempre cheguei em algum momento, cheguei num trabalho, eu já tinha passado, não tinha mais idade para aquele trabalho. Então, eu já acostumei há muito tempo. E essa coisa de você também ter esse semancol, olha, tá tudo lindo, não tá bom para você, mas tá bom para mim, entendeu? Se fulano, ciclano não quer você naquele personagem, não, Aldine... Passou da idade para o personagem. Mas um dia, por favor, me chame para um outro personagem mais velho. Então, eu brinco com isso. Sinceramente, quase não me atinge no sentido assim, você sai na rua, você se sente velho. Eu me sinto ótimo. Ô, Ângela, e com você, assim, você sente essa cobrança? Às vezes, não está servindo para isso, está mais velho, como ele falou, né? Você não está na idade para isso, precisa de uma pessoa mais jovem. Como que é a sua aceitação, assim, com a questão da idade, do etarismo? Parece que, no meu caso, é tudo ao contrário. Como assim, ao contrário? Alegre, feliz da vida, viu? Chego sempre brincando, contando, né? Você viu a primeira pergunta que você me fez, eu já falei para a explanação dela. E gostei demais, viu? Teu pai e tua mãe, um beijo no coração deles. Onde estiver, eu sei que estão lá. Com certeza eles estão por aqui. Então você não se importa, para você... Não tô nem aí, o importante é a voz. Então você leva super bem numa boa, né? Numa boa, contente da vida, sempre sorrisão aqui. É isso aí. Ô, Natália, doutora Natália, essa é uma questão, uma queixa, assim, que as pessoas levam para o seu consultório? Como que é? A gente tem que levar em consideração que a expectativa de vida, no decorrer, no passar do tempo, né, ela aumentou muito, né? Não é que nem era antigamente, que culturalmente, lá atrás, os idosos, né, se a gente for ver como que era uma pessoa, sei lá, de 40 anos, 50 anos lá atrás, né, e a gente vai comparar com uma pessoa hoje em dia, né, a gente vê diferenças notáveis. No entanto, a gente vive numa sociedade que, culturalmente, acaba não aceitando muito, né, que uma pessoa de mais idade queira, sei lá, cuidar do corpo, ir numa academia, se vestir com roupinhas da época. E acontece, respondendo a sua pergunta, acontece. Muitas pessoas elas acabam procurando auxílio profissional porque elas se sentem sem lugar na sociedade. Né? Porque tudo que elas falam está errado, tudo que elas fazem está errado. Né? E assim, a gente vive numa sociedade muito... hoje em dia está tudo muito fast, né? Tudo muito rápido. E aí, se a gente não toma cuidado, né? Eu falo assim, né? As pessoas mais jovens, né? Se não toma cuidado, a gente invade um espaço e um tempo de aprendizado que é do outro. Perfeito. E hoje você vai ajudar a gente aqui, porque a gente já tem o primeiro VT aqui que eu queria mostrar para a gente começar o nosso debate aqui para a gente falar. Roda aí o primeiro. O personagem Bartolomeu, vivido pelo ator Luiz Melo na novela Vale Tudo, ele enfrenta dificuldades em conseguir um novo emprego após ser demitido do jornal em que ele trabalhava. A novela tem abordado questões relacionadas ao etarismo e as dificuldades vividas pelas pessoas mais velhas em encontrar um novo emprego. Na opinião de vocês, por que as pessoas mais velhas ainda são excluídas do mercado de trabalho? Pergunta para todo mundo aqui. Olha, boa pergunta. Bárbara, o que você como atriz ali...
Eu acho que... vou eu na palavra-chave de novo. Eu acho que a palavra-chave é tolerância. Dos dois lados. Porque os mais jovens reclamam da intolerância dos mais velhos. Os mais velhos reclamam da intolerância dos mais jovens. Então, se tem intolerância dos dois lados, a outra palavra é empatia. Então, isso acontece também na hora de procurar emprego. As coisas são colocadas como no geral. É sempre o geral. Quando as coisas têm que ser também individualizadas. Não adianta nada você chegar numa empresa e dizer, não, é só até os 50 anos. Não, peraí, vamos ver caso a caso. Que acho que é o caso do personagem do Luiz Melo na novela também, né? A partir do momento em que se percebe a potencialidade de cada um, a partir daí o mercado se abre. Se abre. Vocês concordam com isso, gente? Eu concordo. E tem uma coisa, no nosso meio, né, no mundo do teatro, do show business, eu acho que sempre tem espaço para todas as idades. Isso é verdade. Uma vez o Raul Cortez falou para mim isso. Ele falou, eu estava em crise de idade. Eu estou ficando velho. Ele falou, larga a mão de ser bobo. Os grandes personagens são depois dos 60. O Rei Lear, não é? O Panorama Visto da Ponte. Então, assim, tem um monte de personagens com mais idade que só pode ser feito por atores de mais idade, principalmente na televisão, no teatro. Aldine, e você? Como que é essa questão do mercado de trabalho? Assim, as pessoas se queixam aqui é sempre um país muito de jovens, né, o Brasil. Se a gente der uma olhada para o Oriente, né, os idosos são sábios, eles que conduzem a família, assim, a coisa do Japão, né, a China, em suma, esses países. E aí você vê que o idoso não é só onde ele terá muita aceitação, mas todo mundo quer aprender com ele. Ele se torna professor. Falta um pouco aqui no Brasil isso. E é muito ruim a gente ver esse tipo de coisa. Eu sempre dou um jeito, eu monto meu espetáculo, eu dou um jeito, monto meu podcast e vou me virando. Porque se acontecer alguma coisa assim, você não tem que ficar se lamentando. Vai em frente, vai à luta, né? Porque a cabeça é tudo, né, Natália? Se a gente começa a achar que a gente né, o cocô do cavalo do bandido e se colocar como isso, cara, aí puxa a vida, né? Mas essa questão que a gente está falando de emprego, assim, as pessoas que chegam no seu consultório, elas têm medo, tipo, poxa, eu tô chegando à idade, ai, não tô conseguindo arrumar emprego, ai, não me sinto que não me querem, se sente, assim, meio que abandonados, assim, na profissão? Sim, existe, eu acho que para os dois lados, né? Para as duas polaridades, né? Tanto para os mais velhos quanto para os mais jovens. Porque eu posso contar de uma experiência até pessoal, né? Eu sou psicóloga, já sou formada hoje há muitos anos. Mas quando eu era recém-formada, que eu comecei a atuar, as pessoas elas não queriam fazer terapia com uma psicóloga novinha. Achava que você não tinha experiência, não tem coisa experiência. Toda. Então, isso acontece para os dois lados. E aí, para a pessoa que tem mais idade, existe um agravante, porque a pessoa jovem, ela está no processo, né, de conquistar, de crescer profissionalmente. A pessoa que tem mais idade, ela já viveu muita coisa, né? Mas, culturalmente, a sociedade acaba vendo a pessoa que tem mais idade como uma pessoa que não tem mais função. Que não agrega. Que não agrega, né? E isso não é verdade. É o contrário. Né? É o contrário. Né? Existe toda uma bagagem de experiência que essa pessoa ela pode contribuir para a sociedade, para um emprego. Só que a pessoa ela vai precisar ter uma autoestima, né, boa para compreender isso. Porque se ela não tiver, ela vai encarar isso, né, como um processo de perda, né? E vivenciar ali até um certo luto. É a gente entender esse bom senso para a gente saber onde é que está o meu limite. E a gente poder aceitar isso numa boa. Né? Eu sendo novo, eu sendo mais velho, a gente poder aceitar isso numa boa, porque todos nós temos limitações. E todo mundo vive de estímulo, né? Exato. Todos jovens, todo velhos, mundo, ainda todo mundo vive de estímulo. Inclusive, essa Verônica, essa
pessoa que a gente vai falar agora, que depois de uma década, assim, ela resolveu ser modelo. Algumas décadas, porque ela está com 71 anos. Gente, ela está com 71 anos e ela resolveu ser modelo. Imagina a família quando soube que ela ia ser modelo. Vamos ver a história dela, que é uma história interessantíssima. Roda aí. Meu nome é Verônica Scavone, eu tenho 71 anos, eu moro em Santos e já sou modelo profissional há 15 anos e professora de passarela há 10 anos. Quando eu vi que tinha o curso mesmo para modelo em Santos, então entrei de cabeça nisso daí. E tenho feito algumas coisas, lógico, dentro da medida do possível, porque eu não sou aquela idosa que os produtores querem, porque os produtores normalmente eles querem alguém para fazer o papel de avó tendo o cabelinho branco. E eu não quero ficar com o meu cabelo branco, eu quero ficar com o meu cabelo da cor que ele é. Então, às vezes, eu perco o trabalho por causa disso, mas não tem problema. Eu quero ser como eu sou e eu gostaria que a pessoa me aceitasse como eu sou. Decidi dar aula de passarela quando a dona da agência me convidou. E eu achei um desafio muito grande essa de ensinar outras mulheres, né? E percebi também a diferença que existia entre cada mulher. Porque lá no curso eu tenho desde doutoras, desde médicas até faxineiras. Eu tenho mulheres de todos os grupos de classe social, tem todos eles. E daí assim que eu fui ensinando coisas para elas, eu fui aprendendo coisas com elas também. E vi, por exemplo, que muitas coisas que para mim sempre foram normais, como se maquiar, como se vestir adequadamente, como saber se portar à mesa, todas essas coisas, para mim isso sempre foi uma coisa muito normal. Muito fácil, já desde casa já tinha isso. E eu vi que a coisa não é assim. Então, eu fico muito feliz de ter podido passar tudo isso para elas, porque várias mulheres que chegaram lá, apesar de já terem 40 ou até mais anos, nunca tinham passado uma maquiagem no rosto. Elas entram de um jeito e saem de outro, bem melhores. Eu já tive alunas de 80 anos, que por sinal, essa de 80 pegou um comercial de uma amaciante que foi incrível, incrível o comercial que ela pegou. Olha, uma mensagem que eu gostaria de deixar para as mulheres é que se deem um tempo para elas mesmas, para fazer o que gostam. Como elas ficaram muito tempo tomando conta de alguém, ou de marido, ou de filho, e de repente acabou tudo isso, não tem mais nada disso, muitas delas não sabem mais se vestir, não sabem o que comprar. Elas, assim como eu falei, elas não sabem se maquiar, elas ficam completamente perdidas. Então acabam se sentindo cada vez mais velhas, cada vez mais velhas, cada vez mais velhas, quando na verdade não é isso, gente. A gente tem aí agora tudo a nosso favor. Tem muita coisa que a gente pode usar, aproveitar. Então, por exemplo, o curso de modelo é um deles. Por que não? Eu sempre tive orgulho dela. E fiquei mais orgulhoso. Não pretendo me aposentar de jeito nenhum dessa profissão. Eu sou aposentada já, mas eu não quero assim de jeito nenhum deixar de passarela, deixar de foto, deixar de, sei lá, algum comercial, alguma coisa, porque é um mundo muito gostoso. Dani, muito obrigada por participar do programa sensacional. Adorei. Beijo. Gente, olha a história da Verônica. Vamos falar a verdade, a gente tá aqui babando na Verônica, né? Ah, classuda, né?
pose, né? Eu sei me vestir, eu sei me maquiar, tá ensinando outras mulheres também. Olha quanta autoestima para outras mulheres também, né? Que ela falou que é uma mistureba ali, né? De todas as profissões ali fazem o curso dela. Gente, sensacional. E ela levantou um assunto muito interessante, que é isso, a mulher, principalmente dessa faixa etária, passou a vida inteira em função de outro, né? Cuidando do neto, em função do filho. do outro. E aí, quando chega a sua vez, quando chega a sua liberdade, não sabe o que fazer com a sua liberdade. E é isso que a Bárbara falou. A maioria dessas pessoas, elas não sabem se encontrar depois. Fala assim, e agora? Eu encontro pessoas, eu tenho 71, eu encontro pessoas que falam, nossa, está bem, o que você faz? Nossa, eu não faço mais nada. Eu fico, como não faz mais nada? No supermercado, nas filas. Não, você tem que trabalhar, tem que passear, tem que viver. Ah, tem bastante dinheiro, vai passear, né? Vai pelo mundo, vai viver. É assim, dar-se valor é muito importante. E ela fez isso. Nossa, ela tá com uma autoestima impressionante, né? Impressionante. Vamos ver outro caso aqui, acho que é de uma personagem da novela, agora que tá bombando, da Odete, né? Que também o etarismo ali não passou por ela, né? Olha aí, roda aí. A atriz Débora Bloch, ela tem 62 anos, que é a mesma idade que Beatriz Segal tinha quando viveu a icônica vilã Odete Roitman na novela Vale Tudo. Só que agora o remake ele espantou um pouco o público por causa da abordagem de Odete. Diferente da versão de 88 de Beatriz Segal, Odete Roitman era mais contida. A nova versão agora de 2025 de Débora Bloch, ela é mais sensual, fala abertamente sobre os relacionamentos e sobre a idade. E por qual motivo, na opinião de vocês, ainda choca tanto as pessoas na terceira idade terem uma vida sexual ativa? É, porque ali na personagem dela, ela dá em cima dos menininhos, ela cenas sensuais ali, toda, né? E ela tá linda também, né, por sinal, né? Vamos falar a verdade. Ótimo. Tá viva, né? Eu não entendo, sinceramente. Desculpa te cortar, você ia falar, eu falei antes. Mas eu não entendo por que as pessoas acham que é uma tremenda sacanagem uma pessoa mais velha ser namorar. Sensual, namorar, transar, não dá pra entender, né? Vai falar, como? Transa? Como assim? Uma senhora? Mas consegue, né? Você consegue? Consegue, gente, que é isso? E fazendo o paralelo das duas épocas da novela, em 88 e agora, né? Na verdade, a essência não mudou, não. A essência era a mesma. A personagem da Odete, a Beatriz, fazia tudo isso, sim. Só que era sutil. Velado. Era velado. Como era a sociedade da época. Não é? E hoje está tudo muito mais aberto, graças a Deus, né? Ainda bem, isso é um passo à frente. Então, hoje está mais explícito. Agora, o espanto realmente eu não entendo. Nem em 88, nem agora em 2025. Porque a vida continua quente do mesmo jeito. Não, e cada dia melhor. Vamos combinar que é aquela coisa da experiência, está madura, você já se coloca melhor em tudo, até no sexo. Natália, por que choca tanto as pessoas? A gente está no pleno século XXI, né, com todas as redes sociais, a gente vê tudo, a gente tem acesso a tudo, né, nada tá velado pra gente. E, de repente, a gente assiste uma TV e, quando fala de uma pessoa sendo mais velha, tendo uma vida sexual ativa, né, sendo mais sensual, isso choca tanto, como se aquilo fosse impossível de acontecer. Na verdade, é por tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque, por mais que lá atrás fosse um assunto velado e hoje é mais exposto, para muita gente ainda é velado. Que, vamos pensar, né? Uma pessoa que se dedicou unicamente para cuidar da família. De repente, os filhos casam, saem de casa, e aí ela tem a oportunidade de viver ela ali e o marido. Mas como você sempre cuidou da família, como que você agora vai viver para você? Né? Então, é mais explícito hoje, mas em termos de exposição. Mas ainda é um assunto que ainda é muito tabu. Eu achei bárbaro o vídeo da modelo, porque eu acho que é importante se criar espaço, né, onde não se tem.
E como que a gente cria espaço? A gente cria espaço falando, Outra coisa importante também é procurar ajuda. Exato. Né? Às vezes as pessoas ficam sozinhas, não, precisa procurar ajuda, precisa falar com um psicólogo, precisa falar com terapia, precisa falar com amigos, trocar ideias, se expressar melhor. Não é? E não criar essa solidão ruim, que é essa solidão interna, essa solidão você com você mesmo, entre quatro paredes, achando que tudo é ruim, tudo é proibido, tudo não pode, sim. Eu não sou essa pessoa. Então é extremamente importante que cada um se abra para o novo, sim. E principalmente para pedir ajuda quando necessário. Exatamente, eu acho que não pode negar mesmo de procurar ajuda mesmo, né? Não querendo cortar vocês, mas já cortando, eu vi um poema da Meryl Streep muito lindo que ela fala assim: hoje já me dou o luxo de comprar uma garrafa de vinho só para mim, de mandar flores para mim, de estar comigo, de ser dona da minha vida, e vai por aí. Porque é isso, a gente tem que se dar esse luxo. O que vai acontecer amanhã ou depois, você não sabe se tem mais 10, 5, 20 anos de vida. Viva bem agora. Bom, gente, outro caso que eu vou mostrar para você, outra história, é do Jorge, que vocês não sabem. A gente falou da Verônica, que é modelo, aquela coisa toda, que tá toda bonitona, com a autoestima lá em cima. Vamos falar como que tá o Jorge. Você não tem noção como que tá o Jorge. Vamos ver a história do Jorge. Sou Jorge Shimabukuro, estou com 71 anos e sou conhecido também como Jorge Samurai. Faço musculação desde os 60 anos e hoje 10 anos de musculação. Nesse meio tempo acrescentei também o Krav Maga e o CrossFit. Em 2002, que eu perdi a minha esposa numa tentativa de assalto, que ele me deixou muito depressivo, né? E a corrida foi a minha fuga. Aí depois, em uma das corridas, eu conheci a Aline, minha atual esposa hoje. Quando a gente se conheceu, achei ele lindo, maravilhoso. Mas achava assim, ele muito magrinho. Aí eu falava assim, desde o começo, né? Falei, nossa, amor, você podia fazer uma atividade física, né, com peso, com carga, para você ganhar um pouco mais de força, porque você só faz a corrida, né? E pode ocasionar lesões, tudo. Aí eu falava assim, acho que eu fiquei uns 2 anos, na verdade, falando. De boa, assim, né? Aí teve um dia realmente que eu falei, amor, você tá muito franguinho, né? Muito pequenininho. Vai pra academia, por favor. Aí ele começou. Acho que ele se sentiu um pouco... ele ficou triste, né? Eu acho que de eu ter falado assim, mas foi com carinho. Comecei a fazer, e quando eu ia pra academia, eu treinava de verdade. Aí o meu corpo também foi desenvolvendo, ganhando músculo, e isso começou a chamar a atenção. E nessa de chamar a atenção, né? Aí pela rede social as pessoas viam e falaram assim, nossa, depois que eu vejo os seus vídeos, né, a gente fica com vontade de ir a treinar. Inclusive meus pais começaram a treinar porque viram seus vídeos. Filma a minha humilhação aí agora. Então, eu recebo dos haters, né? Tem muitos que me chamam de mentiroso e tal, né? Mas tem os programas de TV que eu fiz já a apresentação e eu mostro a identidade. E tem aquelas críticas também, né? Que falam assim, pô, pra que fazer tudo isso? Né? Vai morrer do mesmo jeito, pode se morrer atropelado, né? Vai morrer do mesmo jeito que uma pessoa que come torresmo, toma cerveja. Pô, eu faço tudo isso também. Oi, Daniela, obrigado pela oportunidade de eu poder transmitir o que eu sou hoje e gostaria que as pessoas também da minha idade ou pessoas mais novas sigam o meu exemplo. Hoje eu estou aqui, ó, comecei a academia há 10 anos, estou com 71 anos, estou firme, forte, feliz, né, e saudável, com uma boa qualidade de vida, com longevidade. Vem comigo, bora treinar! Olha só, eu vou lá treinar com o Jorge e vou levar meu marido.
Salve, Jorge! Não, salve, Jorge! Vou te falar. My Love, você tá me assistindo, com certeza, que a gente vai estar assistindo aqui um do lado do outro. Por favor, vamos atrás do Jorge. Se inspirar no Jorge. Você que tá aí sentada aí, ó, reclamando da vida, não sei o quê. Caramba, olha o estilo de vida do Jorge. Exemplo maravilhoso. E começou aos 60. Não é que ele começou, eu treino Deus do 20 anos, né? Ou seja, corroborando aquele papo do começo. Não existe idade, você pode começar agora. Sempre. Sim. Sempre. Eu engordei 30 quilos. Não sei se dá pra perceber, mas eu engordei muito. Eu bebia, parei de beber, aquelas coisas. Sem parei desculpa, hein, Marcelo? Não, então, aí um dia eu tava assistindo televisão com uma pessoa muito querida e falou... E eu fui levantar para fazer uma pipoca, daí você faz aquela cena e falou, se você não começar a fazer alguma coisa agora, daqui a 10 anos, você não levanta mais da cadeira. Falou isso pra você? Falou. Aí o que eu fiz, no dia seguinte já arrumei um personal, já tô me cuidando. É isso aí. Então... E o Jorge, né? Vamos falar a verdade, Natália, você não ficou impressionada com a história do Jorge? Fiquei muito. Começou aos 60. Aos 60 anos, é admirável, né? A gente vê jovens com muito menos, né? Com muito menos disposição que ele. E é importante, né, essa questão do exercício, porque tudo que acontece no nosso corpo é um processo químico, né? Quando a gente faz exercício, nós liberamos algumas substâncias no nosso corpo que faz com que a gente sinta aquela satisfação, sinta prazer. E quando a gente não faz, quando a gente não dá esse movimento, né, que eu falei anteriormente, a propensão, né, da gente ir minguando, né, é maior. Então, precisa movimentar o corpo, precisa movimentar a mente, né, precisa entender que eu tenho função, talvez eu não tenha mais aquela função de cuidar dos filhos, mas vamos redescobrir, vamos pensar o que eu gosto, o que eu gosto de fazer, né? O que é para mim, não para o filho, não para o neto, não para o marido, mas o que é para mim? Né? E aí a gente poder ter ganhos na velhice também. Agora, outra famosa que a gente vai comentar agora é a Andréa Bretão, que ela fala muito sobre envelhecimento. Vamos ver o que ela falou isso. Ela fez o desabafo, né? Vamos ver o desabafo da Andréa. Roda aí. A atriz Andréa Beltrão, de 61 anos, ela gravou um vídeo há um tempo atrás fazendo um desabafo, falando sobre o etarismo disfarçado de elogio. Olha só o que ela falou. Nossa, Andréa, você tem 58 anos, mas você tá ótima. Bom, quando eu escuto isso, eu sorrio, agradeço até, não perco muito tempo. Mas o que esse mais quer dizer? Que porque eu tenho 58 anos eu devia estar péssima? Parece que sim, né? Se você é mulher, já passou dos 35, 40 anos, você já deve ter ouvido isso na sua vida várias vezes. Talvez você já tenha dito isso para outra mulher. É uma questão cultural. Só que esse mais carrega um preconceito gigante com a idade, mesmo que a intenção seja boa. Olha, elogio com mais não é elogio. Eu tenho 58 anos e eu tô ótima. Eu tenho 58 anos e eu tô cheia de energia. Eu tenho 58 anos e me sinto maravilhosa. Será que a Andréa Beltrão está certa e existe muito preconceito disfarçado de elogio? Uau! Existe ou não existe preconceito disfarçado de elogio? ouço... Marcelo, você com bom humor aí, fala. Não, mas é exatamente isso, né? Eu ouço muito... Nossa, eu tenho 68, mas com essa pele, sim, você acha que eu troco? Eu não sou uma cobra pra trocar de pele, mas não é... Mas como é que você consegue? Eu falei, não sei, acho que meu pai e minha mãe. Bárbara, o que você acha? Você acha que também tem muito preconceito disfarçado de elogio? Com certeza, eu tenho... Assim, elogio disfarçado, né? Com certeza, eu tenho 69 anos e eu tô maravilhosa. E as pessoas... E as pessoas não chegam e falam, nossa, Bárbara, você tem 69 anos já. E você tá tão bem. É verdade, é verdade. Você tá, o mais que ela fala, mas você tá o mais, ótima. Exatamente. Era exatamente essa vírgula que ela tá falando, que eu ia falar. Eu tenho 69 anos, quase que errei, né? 69 anos, tô ótima, mas você não tá sabendo me enxergar direito. Não é? Porque é você que está criando essa expectativa de que com 69 eu deveria estar pior do que eu estou. Ai, que horror! Aldine, o que você vê? Gente, eu ouço isso diariamente, 500 vezes por dia. 71, não é possível. O que você faz? Nada.
Ah, você está muito bem para 71. Eu sei que é um elogio o inverso, né? É um preconceito. Mas pelo sim, pelo não, falo também. Muito obrigada, Deus lhe pague. Ô, Natália, você aqui, né, que é a nossa psicóloga que está ajudando a gente aqui. Existe mesmo esse disfarçado, né, esse preconceito disfarçado de elogio? Existe. Olha, eu vou dar um exemplo, a começar pela identificação, né? Quando existe lugar preferencial marcado em algum lugar. A placa de lugar preferencial, antes, era um bonequinho de bengala. De bengala, exatamente. Agora mudou. Agora é um bonequinho em pé e ao lado escrito 60+. Ah, isso é bom, né? Então, verdade, assim, melhor, a começar pela identificação. Olha o preconceito oculto aí. E eu acho que tem, né, muito esse preconceito. Nossa, que nem a Andréa Beltrão falou, né? Você tem 58 anos, mas você tá tão bem. Porque culturalmente... A pessoa às vezes não faz isso por maldade, não, né? Não faz por maldade. Claro que não. É Nesse uma caso, coisa com certeza de falar mesmo, né? Que nem a gente fala coisas que a gente hoje não se deve falar mais e aprende. Exato, E isso. A pessoa aprende. Se eu não desenvolvo, né, uma capacidade crítica, né, de pensar e falar, não, isso não está certo. Né? Se eu não sou estimulado a isso, eu vou continuar reproduzindo esse mesmo modelo. Por isso que é importante a gente levantar essa bandeira para as pessoas começarem a perceber de fato aquilo que elas estão falando. É isso aí. Ai, gente, adoraria ficar mais tempo aqui com vocês, mas o tempo acabou, você acredita? Eu quero falar mais sobre isso. Eu adorei, passou rápido, viu? que bom. Passou muito rápido, foi uma delícia. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Adorei. Eu que agradeço, Dani. Obrigada pelo espaço. Marcelo, muito obrigada Obrigado também, querida. você. Adorei Muito recebê-lo obrigado. aqui, tá? Muito obrigado por você ter me convidado. Muito obrigada, Bárbara, maravilhosa. Querida, adorei. Eu também. Quando tiver a novidade da peça de teatro sobre etarismo, por favor, convida a gente, Combinado. tá? Eu volto. Perfeito, viu? Aldine, maravilhosa, muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Um prazer imenso. E quero convidar você e a todas as pessoas que assistem seu programa maravilhoso para assistirem no YouTube, @Aldine Miller Podcast, que o meu programa exatamente é focado na terceira idade, na melhor idade, na mais maravilhosa idade. É isso aí. E aqui tenho 2 convidados meus, já Marcelo Mansfield e Bárbara Bruno. Ângelo, muito obrigada pela sua participação também. A gente adorou você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, viu? Um beijão pro maridão. Mas não